E no momento mais decisivo da temporada, um dos pilares negativos do time, como eu venho falando aqui, se lesionou. E aí, como proceder? Com a experiência e regularidade de Lomba ou com a potência, né, e o potencial de Carlos Miguel? Antes de começar o vídeo, queria só pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, comentar. Lembrando que a gente fez a divisão do Sai Jogando, né? Então esse canal é só sobre Palmeiras, é muito provável que você veja meus vídeos lá e não esteja inscrito nesse canal que é só de Palmeiras. Então se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e bora pro vídeo. Bom, como todos vocês sabem, o Everton se machucou essa semana. Algumas notícias informam que inclusive ele jogou machucado contra o Bragantino, que para mim não faz muito sentido do ponto de vista narrativo, né? Vamos discutir um pouco essa questão. De todo modo, ele não jogará contra o Flamengo e possivelmente também perde a semifinal do Libertadores e o confronto contra o Cruzeiro, ou seja, perde todo esse momento mais decisivo da temporada do Palmeiras, né, em que se pode decidir ou encaminhar muito bem o Brasileirão e levar o Palmeiras à final, onde tudo pode acontecer, né, seja contra o Flamengo, seja contra o Racing, e mesmo que fosse qualquer outro time, porque a gente sabe que final única é absolutamente uma loteria. Bom, Carlos Miguel ou Lomba? De saída, eu quero dizer que eu não acho uma escolha fácil do ponto de vista do treinador, tá? Aqui a gente tem que fazer uma diferenciação. Pessoalmente, né, eu não tenho a menor dúvida de que o Carlos Miguel é muito mais jogador do que o Lomba, potencialmente, né, isso idealmente por quê? Porque o Carlos Miguel tem pouco mais de 30 jogos como titular, né, como jogador profissional, né, então a gente só pode imaginar o que ele será. A gente ainda não sabe o que ele é, porque de fato o jogador profissional ele tem muito pouca amostragem. Agora, da pouca amostragem que a gente tem em relação à grandíssima, né, gigantesca amostragem que a gente tem do Lomba, a gente sabe que o Carlos Miguel é um goleiro que apresenta, né, uma possibilidade, né, uma perspectiva de auge muito alto, né, para nível de seleção brasileira. Acho que quem acompanhou ele no Corinthians sabe do que eu tô falando, né? Ele é um goleiro extremamente técnico, muito veloz, muito bom posicionamento, um goleiro completo, né? Sabe fechar espaço num contra um, sabe sair da área, pega pênalti, é rápido apesar da altura, né? E tem uma grande envergadura. É um goleiro completo, jovem, que tem potencial para ser um jogador de seleção brasileira, né? Até comentei com a Cata na live que eu acho que se ele não tivesse saído do Corinthians, o que eu considero, do ponto de vista do planejamento da carreira, um erro, né? O Corinthians é uma grande vitrine, claro que eu adoro que ele esteja aqui e que ele tenha cometido esse erro, mas pensando racionalmente, né, talvez hoje ele fosse o cara que estivesse brigando pela reserva da seleção brasileira e não o Hugo, né? De todo modo, a vinda para o Palmeiras pode levar ele até a titularidade de uma seleção, por que não no próximo ciclo de Copa, né? Ele vai ter idade para isso, enfim, né? Agora, do outro lado, a gente tem um goleiro que, ao contrário do Carlos Miguel, a gente não tem dúvida sobre o auge dele na carreira, que já passou inclusive, sobre o tipo de jogo que ele oferece, quais as qualidades, quais as deficiências, o que ele... assim, é um jogador seguro no sentido de que a gente sabe exatamente o que o Lomba vai entregar se ele for jogar contra Flamengo, LDU e Cruzeiro. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Ele vai pegar 80% das bolas fáceis, né? Aliás, médias. As fáceis ele vai pegar provavelmente todas. Vai pegar 80% das bolas médias. E vai ter uma taxa baixa de bolas muito difíceis. Não é um jogador que faz milagre, não é um jogador, né, de grandes defesas, né, apesar dele ter boas defesas pelo Palmeiras, é um jogador regular, né. Eu acho o Lomba um ótimo reserva, para ser bem sincero. Fui contra a contratação dele, principalmente por causa da idade, né, um jogador mais velho do que o Everton, mas, gente, ele veio da titularidade do Internacional para ser reserva no Palmeiras. É um goleiro que a gente sabe que é muito regular. Dificilmente ele entrega uma partida menor do que uma nota 7, né? É um pouco o que eu falo de alguns jogadores do Palmeiras, né? Tem vários jogadores no Palmeiras que não são espetaculares, mas a regularidade deles é impressionante. É um jogadores que dificilmente entregam menos do que uma nota 7, né? Como o Felipe Anderson, por exemplo. É que o Felipe Anderson é um pouco acima da média, mas quando ele vai mal, ele entrega uma partida nota 7, né? Porque taticamente ele é muito bom. O Lomba é um pouco isso, sem a parte, né, da possibilidade extraclasse que tem o Felipe Anderson.
Ele é um goleiro que a gente sabe que vai oferecer. E por isso, e pela experiência que ele tem, né, em oposição com a parca experiência do Carlos Miguel, eu entenderia se o Abel colocasse o Carlos Miguel. Desculpa, o Lomba. Tá? Eu entenderia. Eu acho que tem motivos para isso. Faz sentido. Né? Do ponto de vista institucional, do ponto de vista pessoal do Abel, do controle do elenco e tal. Por quê? Vamos imaginar o pior cenário, dos dois lados, tá? O Lomba joga contra o Flamengo, falha, toma vários gols bobos, né? Compromete o jogo, o Palmeiras perde para o Flamengo. Mantém a liderança, como a gente sabe. Nesse cenário, não existe outra opção que não usar o Carlos Miguel. E aí o Carlos Miguel vai jogar na altitude contra a LDU e você tem toda a narrativa a seu favor. Se o Carlos Miguel for mal, é altitude, ele foi escolhido porque o Lomba não apresentou boas condições para jogar na altitude, o Carlos Miguel nunca tinha jogado na altitude, então sofreu com isso, né? Então você quebra toda a pressão de uma estreia se ele estreia nesse contexto, né? Com o titular machucado, o reserva sem condições de jogar por causa das falhas no jogo anterior, né? Então ele vai absolutamente sem pressão e jogando na altitude. Então assim, é uma estreia em que haveria nenhuma pressão para o Carlos Miguel e ele tem todas as chances de desenvolver a confiança para o restante da temporada, né? Agora, se a gente pensar no pior cenário ao contrário, né, o Carlos Miguel estreia contra o Flamengo, toma um frango, falha no segundo gol, o Palmeiras perde, né, e se complica um pouco nessa sequência. Né? O que você faz? O próximo jogo é na altitude contra a LDU. O goleiro que jogou uma partida pelo seu time, né, a primeira partida pelo seu time, o goleiro que você entende como o titular para o futuro inclusive próximo, né, não tem confiança. O Lomba, que não é um jogador que vai te garantir grandes coisas, né, ele vai te garantir um 7, mas dificilmente ele vai te entregar uma partida nota 9, nota 10, como o Everton já fez, por exemplo, na volta contra o River Plate, né, salvando bolas incríveis, né, não de agora, né, lá atrás. Então assim, o que você faz? Né? O Carlos Miguel foi mal contra o Flamengo, tomou um frango, assim, acabou com o jogo, certo? E aí você vai jogar na altitude, e você não tem o Everton, que também vinha mal, né? E você não tem o Carlos Miguel do ponto de vista da confiança. Você repete ele e coloca em risco na altitude, um jogador que nunca jogou na altitude, se eu bem me lembro, sem confiança, com medo da torcida, né? Ou você vai ter que colocar o Lomba para jogar também na altitude, com possibilidade de perder o jogo por causa dessas questões, né? Que o Lomba também é um goleiro com muito menos envergadura do que o Carlos Miguel. A gente sabe que na altitude chutes de fora são sempre um perigo, né? Então o que você faz nesse cenário? Eu estou considerando os piores cenários, porque eles precisam ser considerados. A gente tem que levar em conta tudo o que pode acontecer no momento decisivo da temporada, né? Dado isso, eu entenderia a escalação do Carlos Miguel. E eu venho falando aqui há algum tempo, acho que nos últimos 2 vídeos, pelo menos, nos 2 pós-jogos, né? Porque eu venho criticando o Everton, falando que ele não deveria ser titular, que ele precisa de jogar de um pouco de banco. Mas o que eu falei também nos últimos 2 vídeos? A não preparação do Carlos Miguel para esse momento da temporada é um erro estratégico da parte da Abel. O Carlos Miguel chegou e ele precisava ter sido testado. O Palmeiras jogou várias vezes com o time reserva, inclusive na data FIFA. O Carlos Miguel precisava de minutos. E aí, por que eu falei que não fazia sentido a narrativa de que o Everton foi machucado pro jogo contra o Bragantino, né? E só para dar nome aos bois, é uma narrativa que saiu em alguns canais, né? Eu não vou lembrar todos os meios que deram essa notícia, mas o próprio, acho que o Diego Firmino, né, falou, eu acho que foi o Diego Firmino, que teve a notícia de que talvez o Carlos Miguel jogasse contra o Bragantino, né? E depois fez sentido com a lesão do Everton. E aí eu falo, por que não faz sentido, né, essa narrativa de que ele jogou machucado contra o Bragantino? Porque se o Everton tivesse com dor na mão, né, o lógico, o óbvio, o evidente, eu acho que o que qualquer treinador faria era poupar o Everton, colocar o Carlos Miguel porque você tem um sinal. Se ele vai muito bem, você descansa o Everton, trata o Everton e o Carlos Miguel joga contra o Flamengo. Se ele vai muito mal, você tem tempo para preparar o Everton para o confronto contra o Flamengo. É muito simples, né? Então eu não entendo muito essa ideia de que o Everton estava com dor e foi pro tudo ou nada contra o Bragantino para não jogar contra o Flamengo.
né? Você joga com dor contra o Bragantino, sendo que você poderia não conseguir jogar contra o Flamengo, não faz sentido. Né? E aí a gente tem uma coletiva, uma entrevista do Everton, que pra mim é bizarra. Eu não sei vocês, assim, mas eu não lembro de algum jogador, ainda mais no momento em que ele está, né, como sofrendo pressão na torcida, ninguém ia pedir esclarecimento se o Everton saísse. Se o Everton, machucou o Everton, a torcida tá absolutamente tranquila. É só abrir os comentários do... Tudo bem que o Twitter é diferente do TikTok, é diferente do Instagram, né, mas se você abrir os comentários da postagem do Palmeiras, da coletiva do Everton, é só gente comemorando que ele não vai jogar. Né? Esse é o nível de parte da torcida, do ranço de parte da torcida em relação ao Everton, dadas as falhas recentes dele. Né? Então, se o Everton simplesmente machucou, não vai jogar, absolutamente ninguém ia pedir esclarecimento. É diferente de o Flaco Lopes machucou agora. O Vitor Roque machucou, o Andréas. Peraí, mas como assim machucou? Machucou na seleção? Né? Como assim não vai jogar contra o Flamengo? Aí você precisa esclarecer. Mas um jogador que já tá em maus lençóis com a torcida, e aí ele dá uma coletiva falando que vai ficar pouco tempo machucado, ou seja, mais um motivo pra não ter que dar esclarecimento se ele vai ficar poucos jogos fora. E aí ele fala que ele vai continuar sendo líder nos bastidores, no vestiário, que ele vai continuar sendo importante. Gente, isso é muito esquisito. Eu até fiz uma postagem brincando no Twitter, e depois, cara, até vendo retroativamente, me parece cada vez mais verossímil a minha brincadeira em relação ao Everton, porque eu falei que isso poderia ser uma manobra institucional para tirar o Everton de campo sem que ele perdesse de fato a titularidade por performance, né? O que não mancharia a idolatria dele, enfim, né? O Carlos Miguel teria essa oportunidade por uma lesão e não por uma questão de performance. É claro que eu postei isso de forma jocosa no Twitter, não postei com essas palavras, né? Só que logo depois, vendo a coletiva, essa teoria da conspiração passou a me parecer muito verossímil. Porque, cara, eu pergunto pra vocês, porque eu também gostaria de entender, qual o sentido dessa entrevista do Everton? É muito esquisita. Não tem a menor necessidade. Não é comum. Não se faz isso em quase... Qual foi a última lesão que teve isso? As várias lesões do Felipe Anderson sendo improvisado de lateral no Palmeiras. Teve alguma entrevista dele? Tive de novo aqui uma lesão no pubis. Tive uma lesão no posterior, não vou poder jogar os próximos jogos. O Evangelista, talvez tenha tido, mas o Evangelista é um outro caso, né? Um caso que de fato comove, porque ele estava vindo bem. Né, e ele vai perder a temporada, então é outro caso, né? Agora, lesões nesse sentido, qual foi a última vez que a gente teve uma entrevista para falar sobre isso, né, em todo aquele cenário? Porque se eu bem me lembro, quando o Evangelista fala sobre a lesão, se é que ele fala, se eu não estou criando memórias aqui, ele fala assim, né? Conversando com o repórter, trocando uma ideia, assim, né? A do Everton não, é toda uma preparação, ele senta quase como se fosse dar uma coletiva, né? Um pronunciamento. Gente, desculpa, mas eu acho isso muito esquisito, ainda mais na semana que se veicula a notícia de que o Inter quer contratar o Everton, e ainda também se veicula a notícia de que o Everton talvez não renove com o Palmeiras, né? Ainda que tenha se vinculado também a notícia que ele quer se aposentar no Palmeiras. É difícil saber o que é verdade e o que não é nesse momento todo. Mas eu não ficaria surpreso, sinceramente, podem me chamar, né, de louco, de conspiracionista, de que isso seja uma manobra institucional para que o Everton saia dos holofotes sem que ele perca de fato a titularidade por performance, né, e sim por uma lesão. O que também, no fundo, mais do que uma manobra para preservar o Everton, isso pode ajudar a diminuir a pressão sobre o Carlos Miguel. Porque é diferente o Carlos Miguel ganhar a titularidade por performance, ter que provar jogo a jogo que ele é melhor do que um dos caras que pra muita gente é ídolo, pra mim não é, mas pra uma boa parte da torcida ele é um ídolo da história do Palmeiras, e aí, sendo ou não ídolo, é um dos grandes goleiros que passaram pelo Palmeiras, do ponto de vista técnico, um dos melhores, inclusive, tecnicamente, tendo que provar jogo a jogo que ele é melhor do que o Everton, né, nesse momento. Então, se o Everton tá lesionado, é muito menos pressão em cima do Carlos Miguel. Enfim, eu tô aqui já de fato viajando, mas porque eu achei muito esquisita essa coletiva do Everton, não é bem uma coletiva, é um pronunciamento, né, um pronunciamento oficial, absolutamente que ninguém queria, que ninguém precisava, né? Então, se alguém tiver uma teoria menos conspiracionista para explicar essa coletiva nesse momento em que ele joga, tem questão do internacional, né, enfim,
e toda a pressão que a gente sabe que ele sentiu, né? A gente tem a famosa, cada vez mais famosa página do Presepadas da CEP, né? Que faz... gente, desculpa, é uma página de comédia, né? Não tem por que pegar pilha com uma página de comédia, né? Ele faz os edits do Everton virando jacaré. Gente, pelo amor de Deus, ele não faz nem críticas assim, nossa, o Everton é um merda, nada disso, é uma página de comédia, que zoa todo mundo, né? Então assim, e o Everton vem pegando pilha com esse tipo de coisa, a gente sabe disso, né? Vira e mexe, ele lança um videozinho no Instagram, lendo alguns salmos, né? Os salmos, né? Enfim. Enfim, gente, né? Já tô me alongando aqui. De todo modo, quero saber de vocês, se vocês gostariam de o Everton, do Carlos Miguel ou Lomba para titularidade contra o Flamengo. Eu acho que apesar de tudo isso que eu falei, né, o Carlos Miguel é o goleiro mais caro da história do Palmeiras, né, em relação a valor de transferência. Portanto, ele tem que jogar, não interessa que é o jogo mais difícil da temporada, blá blá blá, que pode ser uma prévia da final da Libertadores, não interessa, tem que jogar. E não pode ir mal. É um jogo para ele se preparar mentalmente para assim, não ter chance de erro. Para ele jogar com uma concentração que ele nunca teve na vida. Né? É a chance da vida dele de virar ídolo em 2 meses. Porque isso pode acontecer. Você imagina o Carlos Miguel entra, fecha o gol, muda o patamar da defesa do Palmeiras e o Palmeiras ganha Brasileiro e Libertadores. Esse cara sai do ano tendo jogado 2 meses como ídolo da CEP. Para muitos, né? Claro, idolatria é uma coisa muito pessoal, mas ele pode virar ídolo para muitos em 2 meses, né? Então, assim, é um momento para o Carlos Miguel simplesmente entrar com a concentração em 200% e fechar o gol, né? Mas a gente precisa ver, não sei nem se é ele que vai jogar, a gente ainda não tem notícia. De todo modo, eu lembro vocês que na terça-feira a gente tem live lá no canal principal, que também está na descrição, para falar do jogo do Flamengo e também para uma prévia da Libertadores. E amanhã vai ter pós-jogo, como sempre, do Flamengo, e na quarta-feira também, enfim, né? Sempre vai ter pós-jogo aqui. Eu quero desejar para vocês também um bom fim de semana e um ótimo jogo amanhã. Um jogo que a gente, idealmente, precisava ganhar, né? Já gostaria também de fazer esse apontamento, porque lá na frente, na data FIFA, a gente pega o Santos totalmente desfalcado, né? Então não vai ser um jogo simples e talvez seja bom criar uma gordura aqui pra gente lá na frente poder negociar alguns pontos. Bom, é isso, bom final de semana a todos, boa tarde e um bom jogo pra gente amanhã.